Na Rádio Bandeirantes, eleições 2022. 8h39. Olha, pra gente que tá mergulhado aqui nessa cobertura de eleição, desde quando? Desde que o mundo é mundo, né? A eleição de 2022 começou já faz muito tempo, talvez alguns anos. A gente que está mergulhado nisso aqui, nessa expectativa para a cobertura de domingo e depois para a apuração dos votos, do que vai sair das urnas. É um momento muito especial para todos nós, não só jornalistas, nós que estamos envolvidos nesse processo, mas para todo o país, para todos os eleitores. Eduardo Oeneg, jornalista, apresentador do Jornal da Band, estará também mergulhado na cobertura da Band no domingo, durante a votação e depois na apuração dos votos e na análise do que vai sair das urnas, agora ao vivo conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Um enorme prazer, viu, Oeneg? Bom dia, seja bem-vindo. Fico muito feliz de conversar com você, Thaís, Sônia, Pedro, Cláudio, ouvinte querida. Tudo bom, Oeneg? Saudade. Pois é, expectativa, né? Contando nos tranquilo dedos. Mais ou menos, né, Oeneg? Não, a palavra tranquilo não. Mas é muito interessante o que a gente está vivendo, né? É a eleição das eleições. De fato, a gente está vivendo um momento incrível, né? Porque você está pegando dois líderes que construíram uma liderança única, cada um no seu estilo, se enfrentando num momento importante do país, né? O Brasil precisa dar um grande salto, o Brasil tem a oportunidade de dar um grande salto. O que a gente vê lá fora é um momento de instabilidade e aqui dentro, estabilidade. Quando você vê energia, produção de alimentos, condições para, se a gente fizer uma agenda, adotar uma agenda de qualidade, realmente jogar o Brasil de novo buscando a sua chance, como já teve em outras oportunidades, abraçou algumas e descartou outras. Oeneg, eu gostava muito de uma definição que você tinha, né? Você costumava dizer antes de 2018 aqui na Rádio Bandeirantes que a eleição de 89 tinha sido uma eleição solteira, né? Eu sempre guardei essa frase sua como referência aí para os comentários que a gente faz aqui na rádio, as conversas com os ouvintes, né? E a análise que fazemos do movimento político. Aí veio a eleição de 2018, né? Que também foi uma eleição diferente daquilo que a gente teve depois de 89. E agora tem essa de 2022. Você tem um nome para essa eleição de 2022? Já pensou nisso? Já parou para refletir, Oeneg? Você sabe que essa eleição é uma eleição de um turno só. Ela tem segundo turno duas vezes. Um segundo turno com impureza, que é esse que a gente está vivendo agora. Sim. Que é um segundo turno. E tem uns candidatinhos assim que estão atrapalhando o segundo turno. E um possível segundo turno com dois candidatos, que é o que se espera, né, de um segundo turno, é que tenha dois candidatos. A gente está vivendo uma eleição que tem duas vezes o segundo turno. É impressionante como... E aí não importa terceira via, quarta via, a eleição de 89 teve 22 vias, né? A gente já teve muitas vias. Agora, imaginar que ninguém conseguiu falar qualquer coisa que seduzisse o eleitor a ponto do eleitor balançar por outro nome, isso é incrível. Você imagina se isso acontece na música sertaneja, se isso acontece na literatura, se isso... Não existe. Você tem um interesse das pessoas por nomes variados, por estilos variados. Aí chega na política, não é que a eleição está polarizada porque os candidatos polarizaram a eleição. Não, toda eleição o candidato quer polarizar. Agora, é incrível como esses dois conseguiram algo que é fazer com que a sociedade desprezasse qualquer outra alternativa. E eu costumo dizer o seguinte, o problema não é o texto, o problema é a interpretação. Por exemplo, Shakespeare, todo mundo gosta. Agora, quem é que iria assistir uma peça de Shakespeare interpretada pelo Alexandre Frota? Então, todos os outros candidatos são Alexandres Frotas, interpretando, não importa o que eles têm para dizer. Então tá lá o Ciro Gomes dizendo, eu sou o único que tenho proposta, que tenho isso, que tenho aquilo. Ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir a Simone Tebet, ninguém quer ouvir a Soraya Tronic, ninguém quer ouvir. Justamente, Oeneg, isso que você está falando é muito importante, porque assim, o que eu estou acompanhando aqui de fora, mas totalmente mergulhada, né, nas eleições do Brasil, mesmo aqui da França, mas, Oeneg, eu não vejo proposta, eu não vejo, eles até têm, mas assim, não detalham, não conseguem detalhar, porque é exatamente isso que você falou, tá uma polarização, e a Thaís sempre usa com propriedade uma figura de linguagem, que eles são duas pessoas assim, completamente, que têm discursos muito fortes, então isso acaba abafando as propostas, mas a gente não sabe efetivamente, eu não sei se você concorda comigo, o que vai ser feito por cada candidato, qual o Brasil que eles planejam para 2023.
Não existe. Até porque é o seguinte, escolhe qualquer um dos dois. O partido do novo presidente ou do presidente que assume de novo o mandato, o partido dele, o PL ou o PT, tem uma base pequena. Olha o trabalho que o presidente Bolsonaro teve, primeiro, de se converter à política, porque quando ele chegou em 2018, ele tentou converter a política, ele se converteu à política. E quando ele se converteu à política, ele viu que não dá para você chegar com um pacote fechado e querer tocar a vida no Congresso dessa forma. Então, o Lula, se eleger, o PT vai ter 15% do Congresso Nacional, se tanto. Como é que ele vai chegar a 60%, que é o mínimo para fazer uma emenda constitucional? Não dá para ele chegar e falar, eu vou fazer isso. Ele vai fazer o que der. Tá lá o Arthur Lira, tá lá o Rodrigo Pacheco, e nessa hora não é o voto. Você pega, por exemplo, o Rodrigo Maia, não era um campeão de votos, nunca foi. Michel Temer nunca foi um campeão de votos. No entanto, eles foram presidentes da Câmara, dos deputados, e construíram lá uma liderança. E esse tipo de liderança se dá pela política. Então, a construção política faz o líder, e o líder não tem como apresentar um pacote muito claro de ideias, ainda mais nesse Brasil não dá para dizer se a gente vive um semi-presidencialismo, um semi-parlamentarismo, um semi o que for. Agora, o Congresso tem um poder extraordinário, incontrastável, e o presidente, se chegar querendo apresentar um pacote pronto, não consegue. E mais, ninguém quer se comprometer com coisa alguma. Quer só falar o seguinte, chacomigo.com.br. Eduardo, bom dia. Que bom falar com você. Cláudio. A gente vê aí, né, essa coisa que a Sônia estava falando. Ninguém, assim, o Brasil também não estava muito interessado em ouvir propostas, não, né? Já se definiu pelos dois candidatos, como o Eduardo disse muito bem. E também negócio de proposta, sabe, programa. Aí tem lá o candidato líder nas pesquisas, que é o Lula, nem sequer se deu o trabalho de assumir o compromisso de olha, esta aqui é a minha proposta, se eu for eleito. Não, ele ficou fazendo afirmações isoladas aqui e acolá, muitas delas ele não vai cumprir, não terá condições de cumprir, ainda que queira, né? E a gente sabe como é o estilão dele de governar. Agora, Eduardo, eu queria que você refletisse conosco um dado diferente nessa campanha, que tem uma coisa que tem diferente nessa campanha, que esse tipo de polarização sempre houve, né? O PT sempre polarizou com alguém na disputa presidencial, mas é o protagonismo da justiça do Brasil nisso, né? Protagonismo mesmo, né? Quer dizer, a justiça hoje o Supremo Tribunal Federal, não de hoje, mas este ano, né, sobretudo, deslocou o eixo de poder político para dentro do Supremo Tribunal Federal. E aí eu estou incluindo aí o TSE também, nesse pacote, né? Então, assim, no mínimo curioso que em ano eleitoral, quando os cidadãos estão indo às urnas agora domingo para escolher presidente da República, integrantes do Congresso e tal, não se fala neles. Não se fala neles, não se fala em política, só se fala em Supremo, só se fala em ministro do Supremo, né? Quer dizer, eles estão exercendo de fato o poder político. É um protagonismo que eu não me lembro de ter visto na história do Brasil, né? O protagonismo, inclusive, através de decisões afetando candidaturas, né? Prejudicando candidaturas. A gente assiste, por exemplo, a declaração de apoio de ministros aposentados do Supremo Tribunal Federal, que são muito indicadoras apoios, né, muito indicadores do estado de espírito que está no Supremo. O Supremo, todos os ministros, com exceção daqueles que foram indicados pelo Bolsonaro, todos os demais são eleitores do PT, né, são eleitores do Lula, claramente, sem dúvida nenhuma, né? E os aposentados não se manifestariam dessa maneira se não tivesse ali vai lá, vai que é tua, né? Mas conte conosco, é mais ou menos isso que a gente está vendo. Esse protagonismo da justiça é devido? Você acha que isso é natural, é inescapável, veio para ficar? Ou foi apenas uma associação aí extraordinária para todos tentarem se livrar do Bolsonaro? Você sabe que, se você for olhar a nossa história, ela é uma história de invasões de um poder sobre outro poder, né? Então, você teve no regime de 64 a invasão do poder executivo sobre todos os poderes. Foi uma distorção assombrosa.
E aquela distorção assombrosa produziu uma carta em 1988, que é uma carta para fazer um acerto de contas em várias áreas. E nessa hora de fazer o acerto de contas, você ali, por exemplo, deu ao Ministério Público um destaque, você deu ao Poder Judiciário um destaque que com responsabilidade está direito. Agora, se você fizer a interpretação fria, é um espaço aberto para ativismo. Você tem, por exemplo, o jogo das medidas provisórias. O Congresso conseguiu montar um modelo de reação às medidas provisórias, porque no começo o governo não fazia mais projeto de lei. Não me refiro a esse governo, não. O governo central não fazia mais projeto de lei, era só medida provisória goela abaixo. Parou de haver um debate legislativo. Aí o Congresso Nacional começou a fazer o seguinte: deixa as medidas provisórias para lá, e aí começou uma reação do Congresso. Aí o Congresso pegou para si a execução do orçamento, Cláudio. A execução do orçamento não é do Congresso Nacional. O Congresso Nacional é para elaborar o orçamento. Agora, mandar, canetar, dizer para onde vai o dinheiro no detalhezinho, isso é do governo, e o Congresso toca. Aí o Poder Judiciário entrou nessa dança. Então você começou a ter um rock em que o Executivo passou a legislar pela medida provisória, o Congresso passou a executar, e aí o dito pelo próprio ex-presidente Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal assumiu o papel de poder moderador, que não existe desde o tempo do imperador, o poder moderador. Quando a gente fez a Carta de 1824, era uma coisa, a gente está falando da Carta de 1988. E aí surgiu o poder moderador. Só tem um jeito para resolver isso. É o Congresso Nacional reassumir as suas funções, é o Senado da República sabatinar com qualidade. O presidente da República, o modelo não é ruim. O modelo não é ruim, não existe modelo ruim, modelo bom. Um automóvel com 4 rodas de direção pode produzir um tremendo carro e um carro de 5ª categoria. Então você pega o modelo da Suprema Corte Americana, um país que tem 50% a mais da nossa população, tem uma Suprema Corte com 9 juízes, não com 11, com 9 juízes, não com 11. Eles não votam naquele modelo da TV, do reality show, que o Supremo Tribunal Federal adotou no Brasil. Não tem reality show lá. Eles só se reúnem com plateia, né, com auditório, para fazer perguntas e não para julgar. Então eles se sentam todos do mesmo lado de uma mesa, não é aquele sistema em C que a gente tem aqui. E aí eles fazem perguntas para as partes. Quando eles encerram as perguntas, eles falam: já estou suficientemente esclarecido, vão embora, se fecham numa sala, discutem, e o lado vencedor faz o voto. É com discrição, não dá espaço para show. Não tem aqueles shows que a gente viu no tempo dos julgamentos do Mensalão, aquelas brigas, aquelas coisas que começaram a ganhar um protagonismo. Outra coisa, decisão monocrática. Não dá para ter 11 Supremos Tribunais Federais, tem que ter um só. Na decisão colegiada já facilita muito. Então esse protagonismo vem de, se o Congresso Nacional, que faz as leis, resolver organizar os limites, estabelecer a forma, o Supremo funciona assim, acolá. Não é a vingança individual, esse ou aquele ministro e tal. Você pode errar na escolha de um ou do outro ministro. Agora, se o sistema não está funcionando de forma harmoniosa, independente como tem que ser, cabe ao Congresso Nacional tomar as providências. Não sei se você concorda, Cláudio, mas eu tenho a impressão de que o Senado, sobretudo, mas o Congresso de uma forma geral lava as mãos porque tem medinho. Porque fica na mão, porque amanhã toma um processo, então tá com medinho, não quer agradar. Nas sabatinas, Cláudio, eu cheguei a ouvir coisas do presidente da Comissão de Constituição e Justiça dizendo o seguinte: ministra Ellen Grace, quando ela foi escolhida, a senhora não veio aqui para ser sabatinada, a senhora veio aqui para ser homenageada. Ué, mas então se é para ser homenageada, vamos para um jantar. É para ser sabatinado. Quando o ministro Luiz Fux, ex-presidente do Supremo, foi sabatinado, o presidente da CCJ disse: eu queria enaltecer a sua história, lembrar que o senhor começou a vida como office boy. Eu acho lindo começar a vida como office boy e terminar no Supremo Tribunal Federal, mas isso não é um motivo para você colocar como uma virtude de notório saber. Então há um problema, Cláudio, que é de sistema
E o que tem ali é resultado desse sistema. Ninguém ali, não é ministro, não é movimento do sem toga que invadiram o Supremo Tribunal Federal. Eles não invadiram, eles estão lá porque o sistema colocou, o presidente indicou e o Senado confirmou. Então temos um problema, eu não sei se você concorda comigo, não é que do nada eles brotaram. Tem um problema de modelo, e o modelo não é exercer direitinho as suas funções, Senado e Presidência da República, na hora de escolher e ficar monitorando. Nessa comparação que você fez com a Suprema Corte norte-americana, é preciso lembrar também que lá, a Suprema Corte dos Estados Unidos, um país rico, poderoso, com 50% da população superior à população brasileira, a Suprema Corte custa mais de 100 milhões de reais. Eu ouvi você falando isso. Você falando isso, comparando com a Suprema Corte do Reino Unido. É chocante a comparação que você fez. É absolutamente chocante. Com um detalhe, né? 50% maior do que a população e 10 vezes o PIB, né? Quer dizer, riqueza não falta. E eles chegam de carro, dirigindo o próprio carro, não tem capinha. A Suprema Corte no Brasil, o ministro não puxa a cadeira. Não puxa a cadeira. Quem puxa a cadeira é alguém que puxa a cadeira para ele. Por que não pode ter um copinho de plástico? Pago só para isso. O capinha. E por que ele não pode pegar o café dele? Então, a gente tem... Agora, não é... Vamos fazer justiça. Qualquer lugar onde alguém tem uma caneta, porque foi nomeado no Diário Oficial, ele já quer um assessor. Em qualquer lugar, não é só na Suprema, não é só no Supremo Tribunal Federal. Já quer usar a caneta também, né? Já quer usar. Pega os prédios, Cláudio Humberto do céu, pega os prédios que foram feitos, os anexos, o estacionamento do STJ, o que é o prédio do Tribunal da Justiça Eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral, o que é aquilo? Veja, eu acho que a gente não precisaria ter uma justiça eleitoral, mas a gente tem. Agora, o prédio não pode ser uma choupana? Precisa ser um negócio do outro mundo. Um escritorinho, tá ótimo. Não pode ser um escritorinho alugado, aqueles coworking, sei lá. Só que o coworking deles é inacreditável. Agora, é assim, em Brasília, e quando eu falo Brasília é o poder federal, central, e em todos os estados, os tribunais de contas são um escândalo em si. Por quê? Porque eles são absurdos, eles deveriam ser analisados. Então, a gente tem um problema no Brasil. A gente tem um presidente cercado de prédio por todo lado. Esse é o nosso presidencialismo. Todo mundo quer um prédio. E todo mundo quer, e não tem jeito. E faz um novo anexo, porque é longe, porque é perto. A gente não fez o Tribunal Regional. A gente tem o único. Pedro, você denunciou isso. O Brasil tinha tribunais regionais federais descasados dos estados. Pois a gente conseguiu criar um tribunal regional estadual. É o único tribunal que casa com o estado, em Minas Gerais. E ainda mas não vai aumentar. Discurso, Eneg, de que não, mas o preço é o mesmo, porque tá usando vários. Veja bem. Veja bem. Veja bem. Agora, o Eneg tá inovando aqui, ele quer acabar com o televisionamento, Cláudio Humberto, do ego da Suprema Corte Brasileira. Também acho. Se não tiver isso, como é que eles vão aparecer, Eneg? É de um ridículo. Nossa. É transparência. Então vai de bermuda. Mostra as pernas, já que é pra ser transparente. Não, isso não é transparência, isso é irresponsabilidade. Não precisa ser transparente. A Anvisa não tem reunião televisionada, a ANS não tem. Não precisa, quer dizer que só se televisionar é que funciona. Então a gente não pode confiar nas pessoas. Então nós temos um outro problema. O Supremo só é confiável porque a gente vê. E não, o problema é o que eles fazem no gabinete, o problema é quando são as decisões monocráticas que não são filmadas. Então, coloca uma câmera no gabinete dos ministros, já que é para ser transparente, coloca uma câmera no gabinete dos ministros, vamos colocar câmera na reunião do Banco Central quando faz taxa de juros. Patético isso. E eles fizeram isso para quê? Para ganhar notoriedade. Fica olhando os outros. Olha... Como CPI é a mesma coisa, vamos combinar. Cláudio Humberto acompanha isso de perto, Thaís, Sônia, Pedro, todo mundo sabe. CPI começa lá essa porcaria dessa última CPI, que eu achei das mais ridículas. É feio falar das mais ridículas, porque todas são muito ridículas. Mas eles começam a fazer a pergunta, aí chega um deputado. O deputado vai atrás do presidente e diz: que lugar tá, hein, se eu entrar agora? Tem 20 para fazer pergunta antes de você. Aí ele vai embora e deixa um assessor. E vai cuidar da vida, passa no cercadinho da imprensa, dá uma entrevista, fala, estou muito preocupado, e sai. Aí ele volta
E quando ele volta, a câmera só fica nele, aí ele vai todo valentão, e fala pesado, e fala grosso e tal. E depois ele vai embora, nem E houve a aquela resposta pergunta às que ele vezes. faz já foi feita 80 vezes. E né, o assessor é que elaborou, ele não viu nada. Outra coisa no negócio do Supremo Tribunal Federal eu não consigo entender. Se eles levam os votos, que não tem na Suprema Corte, se eles levam os votos por escrito, de que adianta a sustentação oral? O camarada fala, amigo da corte, vai lá um e fala outro, você diz, bom, agora eu influenciei os ministros. Não, só serve para formalidade. Aí o sujeito leva o voto por escrito e quando acha que vai perder, pede vistas e senta. O Luiz Fux sentou no auxílio moradia durante anos, no auxílio moradia, com pedido de vistas. Então tem que mudar. No problema não são as pessoas que estão lá dentro. Tem pessoas que passaram por lá. O Celso de Mello, que declarou voto ao Lula, como o Cláudio lembrou, foi um bom ministro do Supremo Tribunal Federal. Se você for pegar a média dos ministros, uma boa formação, fala vários idiomas, não era exibido. Ele ficava trabalhando até alta madrugada, não era dos mais exibidos, não era isso. Me lembro de um ministro da Suprema Corte Americana chamado Clarence Thomas, tá lá? Clarence Thomas, ele entrava, não falava, não fazia perguntas, aí um dia depois de 10 anos, numa das reuniões públicas, quando eles perguntam para as partes antes de sair para votar, ele fez uma pergunta, manchete do New York Times. Ministro Clarence Thomas fala pela primeira vez, ouviram a voz dele em público depois de 10 anos. É a lógica de um sistema que funciona há décadas e décadas e décadas e 100 anos, 200 anos, aí funciona. Então a gente precisa ter tradição e para construir uma tradição a gente precisa corrigir as impurezas e o caminho torto. Eu acho que a gente vai melhorar. Mas tem a ver também com os ministros atuais, né, que acabam, quer dizer, nós temos hoje no Supremo uma formação que é de chorar, né? A formação atual do Supremo, salvo uma ou outra exceção ali, é de se lamentar. Ontem a decisão, não sei se vocês prestaram atenção, a decisão do ministro Gilmar Mendes, que aliás é dos ministros mais preparados, talvez o mais preparado do Supremo Tribunal Federal neste momento, né? É o decano e também o mais experiente, portanto, e o mais preparado. A decisão dele suspendendo a cobrança de impostos da Procuradoria da Fazenda Nacional contra o ex-presidente Lula, 18 milhões de impostos em tributos devidos, a sentença, a decisão, ele debocha. É um ministro do Supremo Tribunal Federal debochando da iniciativa do Procurador da Fazenda Nacional, que está lá cumprindo a obrigação dele o Lula não disse que recebeu 50 milhões fazendo palestra? Cadê o imposto disso? Né? Tem que cobrar, tem que pagar esse imposto. O que, na verdade, isso não tem nada a ver com anulação de sentença, tem a ver com declarações do próprio, da própria pessoa. Enfim, em vez de o ministro chegar, olha, essa é uma questão a ser decidida em outra esfera, não será aqui na Corte Constitucional. Mas, assim, em vez disso, a decisão dele, o texto, eu nunca vi uma decisão de ministro da Suprema Corte que é um deboche, assim, não é que a decisão seja um deboche, é ele debochando do Procurador da Fazenda Nacional, de uma instituição que, enfim, certamente comete lá os seus excessos como todas as outras, mas o sujeito está lá cumprindo a obrigação dele, né? O Supremo passa por um momento, meu caro, muito difícil, né? Muito difícil, com decisões que até Deus duvida, né? E também com a qualidade de decisões que é lamentável. Eu não sei se eu tenho tempo só para fazer um comentário polêmico, né? Mas é a minha visão. O nosso problema o sistema de justiça no Brasil precisa passar por uma discussão ampla. Quer dizer, é inconcebível que você tenha um candidato que possa dizer que é inocente e alguém que possa dizer sobre ele que ele é ex-presidiário. Você não pode ter as duas coisas. Você não pode ter as duas coisas. E no Brasil a gente tem. E por que a gente tem? Não sei se vocês vão concordar comigo. Agora, se você tem um candidato que foi condenado em primeira, segunda, terceira instância, ele, em tese, só pode ser condenado. Só pode ser um condenado. Porque ele foi condenado em primeira, segunda, terceira instância. Ok. Mas o mesmo sistema de justiça que condenou em primeira, segunda e terceira
também considerou o juiz que inicia o sistema de condenação, que depois vira a segunda e terceira instância de condenação, também considerou o juiz incompetente. É o mesmo sistema de justiça. A partir do momento em que o juiz foi considerado incompetente, sua decisão não vale. E se não vale, ele não foi condenado. E se ele não foi condenado, ele não é culpado, ele é inocente. Então, peraí, se eu posso dizer sobre o mesmo candidato que ele é condenado, que ele é culpado, e sobre o mesmo candidato que ele é inocente, aonde é que está o erro, Cláudio? Está no sistema de justiça. Você não pode levar 5 anos para resolver que o juiz que fez o que o Sérgio Moro fez é incompetente. Você tem que levar 5 dias, 5 horas, 5 minutos, 5 meses, mas 5 anos não. Então, essa distorção patrocinada pelo sistema de justiça cria um absurdo. Você tem candidatura, ontem nós ouvimos aqui na Rádio Bandeirantes, entrevistamos o Eduardo Cunha. Não é muito diferente. Você tem um candidato que o Supremo Tribunal Federal cassou o direito dele, mas o Tribunal Superior Eleitoral não. Você fala, como é que pode isso, gente? Para onde que eu olho? Imagina um carro que dá pisca-pisca para os dois lados, um carro que acelera e breca ao mesmo tempo, um semáforo que é vermelho e verde. O país vai para o caos. Então, o sistema de justiça, ele precisa ter clareza, segurança jurídica. Para ter isso, você só pode ter uma resposta. Se você aperta um botão, tem que dar sempre a mesma coisa, não pode dar coisas diferentes. E no caso do Lula, deu coisas diferentes. Numa maquininha saiu culpa, na outra maquininha saiu não culpa. Ou melhor, anulação. A anulação coloca ele na condição jurídica semelhante à minha, do Cláudio, de qualquer pessoa. Então, tá errado, e isso precisa ser revisto. Cabe ao Supremo? Não vai ser o Supremo que vai rever isso, Cláudio. E volto a dizer, eles não fazem parte do MST, eles não são do movimento do Sem Toga que invadiram o Supremo Tribunal Federal. Gilmar Mendes, Lewandowski, Carmen Lúcia, todos estão lá porque deram a chave para eles e a toga. Ninguém invadiu. Foram nomeados, está no Diário Oficial, recebem salário, e, aliás, recebem direitinho, fazem palestra. Fizeram uma reunião no CNJ, Pedro, porque você sabe que os ministros do Supremo, do STJ e vários desembargadores fazem muita palestra. E tem aí uma fonte de renda muito bacana. E aí, no CNJ, fizeram uma reunião em que a discussão era, será que os ministros, em nome da transparência, não é, né, transparência que eles querem, porque querem tudo filmado, não deveriam informar quanto é que eles ganham com palestra e quem é que paga? Aí o Lewandowski disse, não, ele presidente do Supremo Tribunal Federal na época, não, isso é um assunto da vida pessoal dos ministros. Ah, que interessante a definição do que é transparência e do que é vida pessoal dos ministros. Então a gente não sabe quanto os ministros do Supremo, do STJ e de todos os outros tribunais ganham com palestra e quem é que paga. Porque eu acho isso uma informação importante. Então eu acho que tem, Cláudio, um problema maior. Você colocou o dedo numa ferida, mas eu acho que a ferida é grande demais. O dedo não resolve. Tem que o Congresso Nacional se debruçar sobre isso. A gente fala de reforma administrativa, a gente fala de reforma tributária. Agora tem uma reforma do sistema de justiça que precisa ser enfrentada. E não é mudando o número de ministros, aumentando, porque aumentar é gol de mão. Vamos aumentar para 29, que daí a gente coloca um monte de gente nova lá dentro, mas a fábrica de distorção está lá. Só que com 29, vai demorar um pouco mais para aparecer. 11 tá ótimo, 9 tá ótimo, como eu acho que 2 senadores tá ótimo também, como não precisa o estado menorzinho do Brasil ter 8 deputados. Nos Estados Unidos, o menor estado tem 1 deputado. Então, é enfrentar os problemas e vai, retomando a primeira pergunta, né? Proposta, como é que os candidatos vão falar sobre esse assunto? Aliás, o Eduardo Oineg vai terminar agora aqui essa participação no Jornal Gente, conseguindo ser odiado por todo mundo, viu, Oineg? Pelo Judiciário, pelo Congresso Nacional, pelo Executivo. Os três poderes. Não sobrou pra ninguém, viu, Oineg? Pelo amor de Deus. Ótimo. Mas pelo menos passeamos pelos temas, né? Não verdade. Sendo odiado por vocês, tá? Já fico muito feliz. Eduardo Oineg, apresentador do Jornal da Band hoje, nessa participação especial aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Volte sempre, é um prazer, viu, Oineg? Valeu, até gente, a próxima. Obrigado pelo Beijo, carinho, Oineg. até mais. Falou, Tchau. abraço. Valeu, Oineg. Valeu, tchau.